Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, sempre aqui na nossa Santa Cecília TV, o debate, a discussão em cima dos temas importantes, a pauta aqui de toda a cidade e da região metropolitana e os assuntos de interesse nacional também. Sempre com a nossa reprise às 8 da noite, também de segunda a sexta-feira. Questão trabalhista, a reforma que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional, gerou muito debate, muita polêmica, não é? Aqui nesta bancada já discutimos muitas vezes esse tema, mas assim com uma certa superficialidade, não é? Não entramos assim muito, não aprofundamos muito aí com você que está sempre acompanhando aqui o ponto de vista, não é? Essas mudanças, essas reformas, os pontos mais importantes, enfim, o que vai ser daqui para frente nessa relação do trabalhador com o empregador, não é? E hoje, especialmente, a gente vai fazer um programa mais voltado para a questão trabalhista, para a reforma, como eu disse, aprovada no Congresso Nacional, que deve entrar em vigor mais à frente, né, um pouquinho, né, em breve. Conosco aqui o Dr. Marcos Vinícius Lourenço Gomes, que é especialista, né, advogado especialista na área trabalhista e vai nos brindar aqui com uma aula sobre a reforma, né, os pontos mais significativos, mais importantes. Vamos discutir aí quem ganha, quem perde, enfim, né? Tudo bem, Marcos Vinícius? Prazer recebê-lo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, Buturão, um programa com uma audiência maciça e eu espero poder esclarecer alguns pontos aí sobre a reforma que realmente abalou e muito, né, todos os alicerces aí da Justiça do Trabalho. Houveram 100 artigos incluídos na CLT e que vão, sem sombra de dúvida, modificar muitas coisas que hoje tramitam na Justiça do Trabalho e no Direito do Trabalho também. Muito bem. Professor Iberê, Marketing Político, Iberê Cirda conosco em mais essa edição do Ponto de Vista. Tudo bem, não, Iberê? Bem, é um prazer sempre estar na companhia de vocês aqui e aprender um pouquinho. Né? Claro, claro. E o Marcos Santana lá na ponta, acompanhando aí as nossas transmissões pelas redes sociais e a sua participação aí, você que está em casa, interessado, lógico, nesse assunto importante, a reforma trabalhista. Tudo bem por aí, né, Santana? Tudo bem, é um prazer participar. Depende do que o Marcos Vinícius falar também, né? Pois é, né? Vamos ver se a gente consegue entender o que os políticos de Brasília imaginaram para o resto dos pobres mortais que somos nós, né? Boa tarde especial a você que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou e-mail, ponto de vista, o e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você da reprise, uma boa noite. Marcos Santana está preocupado com o que o Marcos Vinícius vai falar na sequência aqui, né? Estamos todos nós aí, vamos ficar atentos ao que ele vai expor aqui para a gente. E o nosso Esmeraldo Tarquínio Neto, advogado, né? E que está sempre antenado com as coisas da cidade e do país, está conosco para mais essa edição. Tudo bem aí, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar. Uma satisfação estar aqui com vocês, com o Iberê, com o Marcos, em especial com o Marcos Vinícius, que é meu amigo, estudamos juntos, temos uma paixão em comum que é o Santos Futebol Clube. 3, né? Três pelo santistas menos, pelo menos. Vantagem absoluta nesta edição. Absoluta, absoluta. E tive o prazer de Em ser... algum lugar tem que ter vantagem, né? Certo, tudo bem. Tenho satisfação de ter sido colega do doutoral, do pai do Marcos, no Conselho do Santos Futebol Clube durante muitos anos. Muito bem. Esmeraldo, aproveita o gancho e pergunta a você, antes da gente falar da reforma trabalhista, você é parlamentarista desde criancinha, não? Não. Presidencialista? Eu sou um democrata. E eu não posso aceitar que o parlamentarismo esteja sendo colocado como uma alternativa ou como uma panaceia aos problemas que a gente vive, porque um grupo de deputados que quer se eleger na base da vantagem vai querer transformar o regime de presidencialista em parlamentarista, achando ou tentando vender a ideia para a população de que isso vai resolver os problemas. Muito pelo contrário. O que nós estamos vendo hoje com essa história do distritão, que é uma piada, na realidade é uma cortina de fumaça, dentre outras coisas, para encobrir essa questão dos 3 bilhões e 600 milhões de financiamento público das campanhas eleitorais. Ontem eu acompanhei o Roda Viva, uma boa parte do Roda Viva, lá com o Vicente Cândido, deputado federal do PT, que é o relator aí desse projeto de reforma política, enfim, estava o Zé Aníbal também. O Zé Aníbal hoje é suplente, né? Suplente de senador do Serra, né? Senador José Serra, se não estou enganado. Ele é assim, quando o Serra foi para o Ministério, ele é que assumiu, né? No Senado Federal.
O Marcos Vinícius, evidentemente, está aqui para discutir a questão trabalhista. Você é parlamentarista também desde criancinha ou muito pelo contrário? Olha, eu acho que é uma ideia boa, mas no momento errado, né? Como o Esmeraldinho, gostaria de cumprimentar também o Esmeraldinho. Eu tive a honra e o privilégio de ser conselheiro do Santos e cuja presidência teve o Esmeraldinho com um trabalho fantástico, memorável, de grande valia para o clube. Mas eu acho que o momento do país não pode ser colocado isso como uma tábua de salvação e para salvar políticos que a gente sabe que realmente já deram, né? Pois é. Já deram. E aí, Berê? Desde criancinha também você gosta do parlamentarismo? Defende a tese? Não, né? Eu não gosto da política que o Brasil hoje está sendo agraciado. O que está se fazendo com o Brasil na área política é realmente um descalabro. Então é difícil para a gente assistir os mandos, ideias, desmandos, fórmulas. Eles discutem a salvação deles e a continuidade lá. O povo brasileiro que se lasque. Se é parlamentarismo, monarquia, desde que, se for monarquia, eles vão inventar um rei, vão inventar a corte, né? Pode ficar tranquilo. Não, o rei já está aí, pô. Então, mas eles não vão dá inventar. Eles vão inventar um melhorzinho lá. E aí vai ficar o quê? Eles estão um pouco se lixando para a população. E para nós, lamentavelmente brasileiros, tanto faz se presidencialismo, parlamentarismo. O que nós gostaríamos era de trocar essa corja de vagabundos que nós somos obrigados a assistir lá naquele paizinho, aquele pedacinho do Brasil chamado Brasília. Marcos Santana também é parlamentarista desde criancinha, não? Não, e o curioso de quem propõe essa medida agora, nesse momento completamente inoportuno, no Brasil tem o jeitinho e tem o jeitão, em Brasília é o jeitão. Isso aí é um movimento dos parlamentares, dos políticos que não têm voto, querem novamente virar a mesa, e as grandes questões no sistema político brasileiro, que é o número de partidos, a questão das coligações, o financiamento das campanhas eleitorais, ficam em segundo e terceiro plano. Então, na verdade, quando chega um gênio que sugere mudar o sistema de governo, falar do parlamentarismo, ou chamar o rei para instalar a monarquia, na verdade quer fazer uma grande cortina de fumaça e desvirtuar o foco essencial da nossa questão. Eu vou aqui junto com o Marcos Vinícius. Acho que é uma boa tese para se discutir, para se debater. Acho que isso até seria interessante, né, o Brasil caminhar por essa linha aí. Grandes figuras da República eram parlamentaristas, né? Fernando Henrique sempre foi, Mário Covas sempre foi, o Serra, né? Enfim, até o Maluf, né? Se postou ao lado do parlamentarismo quando tivemos aquele plebiscito em 1993. Mas não com esse número de partidos, né? O momento é equivocado, a situação não é para isso, enfim, não é? A situação é para limpar a política brasileira desse tipo de gente que, né, se apropriou do poder no país. A Lava Jato estava aí para isso, mas sempre, no Brasil, eles conseguem sempre dar um jeito, né, de driblar. Se você me permitir, só uma observação adicional sobre essa. O que não está se tratando de reforma política. Está se tratando de reforma eleitoral, oportunista. Ela é fisiológica, ela é oportunista sobretudo, porque você está tratando de coisas que não mudam a essência, seja ela moral, seja ela técnica, seja ela jurídica, seja ela legislativa, você não está mudando a essência. Então as coisas vão continuar como estão, porque os parlamentares que nos representam, como bem disse Iberê, vão defender o seu. Nós não sabemos qual parte do corpo ou da roupa eles vão defender. O corpo inteiro, né? Para tentar se salvar, para se manter, o que não vai ser possível, porque historicamente você tem aí 30%, 40% do Congresso sempre modificando, né? E alguns aí que estão acostumados a voar agarrados aí nos puxadores de votos não vão poder a partir de 2018, né? Marcos Vinícius, a reforma trabalhista foi aprovada, não é? Na verdade, aquela confusão toda, a denúncia contra o presidente, enfim, parece que ficou uma cortina de fumaça ali cobrindo os debates, embora você tenha dito 100 artigos aí foram, não sei se foram modificados, foram alterados, enfim, você vai poder explicar, mas me parece que a repercussão em cima dessa alteração, dessas mudanças, não foi aquela que merecia ser, porque a gente conversava antes do programa e, segundo você estava me comentando comigo,
Mudou muita coisa, né? Ou está mudando, vai mudar muita coisa. Mudou muita coisa. E o que a gente é bom colocar também é que uma reforma de tal magnitude hoje foi feita por um governo que tem menos de 5% de popularidade no país. Dissemos isso aqui muitas vezes. Né? O que revela um pouquinho da sua fragilidade, inclusive do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, com declarações absolutamente infelizes, no qual ele coloca que a Justiça do Trabalho nem deveria existir. Quer dizer, eu acho que ele teria que preservar o cargo. Pode ser que seja uma opinião pessoal dele, mas ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele jamais poderia auferir uma frase de tamanha pequenez. Isso no meu entender. A reforma trabalhista, ela veio, nós tínhamos a CLT, que era de 1943, da época do senhor Getúlio Vargas. Por que foram feitas as consolidações das leis do trabalho? Foram exatamente para proteger o trabalhador contra o poder econômico. Ou seja, foi feita uma legislação para proteger aquele empregado que não tinha como se defender de um grande poder econômico. E hoje, o que a gente viu era uma CLT que protegia o empregado. E hoje, o que a gente viu com essa reforma da CLT, que foi disposta através de uma lei, isso é bom sempre argumentar, porque a Constituição Federal não foi modificada, isso foi uma disposição de lei. Hoje, a reforma da CLT visa proteger o empregador. Mudou? Mudou então a face Agora mudou, pelo meu entendimento, pela forma como os artigos estão ali colocados, eles visaram exatamente proteger o empregador. Em que tópicos aí, como é que você começaria a explicar isso, a comprovar isso aí ao telespectador? Foram várias coisas. Gostaria de pegar uma carona, só pegar uma carona então, Santana. Acho que a grande questão aí que muito se contesta é a relação, a mudança do o acordado sobre o legislado. O que eu gostaria que o senhor explicasse? Negociado sobre o legislado. Isso, o que significa isso na prática? Eu vou dar apenas um exemplo. Existem estudos científicos, apenas um dos tópicos da reforma trabalhista. Existem estudos científicos que o ser humano ele precisa ter 1 hora de intervalo para alimentação e descanso. Mais de 6 horas de trabalho, ele é necessário que ele tenha 1 hora ininterrupta para descanso, para o seu descanso psicossomático. Existem trabalhos científicos relativos a isso. Com essa reforma, por exemplo, se pode hoje fracionar. Você tem 30 minutos de intervalo no começo da jornada, pode ter mais 30 minutos no meio ou no final. Quer dizer, você não tem essa 1 hora ininterrupta. Outro ponto que foi colocado é que se o empregado fica com menos de 1 hora, ele só vai receber a indenização por essa hora dos minutos que faltarem para 1 hora. Antes não. Quer dizer, o empregado tinha 1 hora para descansar. Se ele descansava apenas 40 minutos, você teria que pagar 1 hora extra para o funcionário. Agora não. Hoje, por exemplo, você pagaria só 20 minutos. E outro ponto que ainda para prejudicar Mas está errado isso, não? O trabalhador? Porque existem, eu volto a repetir, Butorão, existem estudos científicos. Não, eu entendo. Que o ser humano precisa ter essa 1 hora. Não, entendo, mas ele tinha 1 hora. Aí ele descansava por 40 minutos e era indenizado em 1 hora. Em 1 hora. Mas ele descansou 40 minutos, sobrou 20. Mas por que se visava isso? Para fazer o empregador... Para pressionar o empregador. Pressionar o empregador para que o empregado realmente tivesse essa 1 hora de intervalo. Porque isso, para o ser humano, vai ser refletido em doenças que vão ser repercutidas junto ao INSS, que vai dar problemas para o Estado. E hoje foi modificado. O banco de horas, hoje, que antes poderia ser feito pelo sindicato, hoje pode ser feito por um acordo individual. Tirando, retirando... Mas como é que funciona isso? Como é que vai funcionar isso? Você tem, por exemplo,
uma empresa, um restaurante. Cada garçom, por exemplo, pode negociar com o proprietário a forma... Relativo ao intervalo, a um acordo individual, sim. Relativo à hora que entra, à hora que sai, não. Ou pode também? Pode também. Pode também? Pode também. Quer dizer, um garçom pode descansar 40 minutos... Você faz um acordo individual com o empregado. Você vai entrar às 7 horas, você vai descansar meia hora ou 1 hora, depois volta, descansa mais meia, põe tudo num documento ou algo que possa... E você consegue fazer um acordo individual com o empregado. E antes não poderia ser feito isto. E aí vai do negociado, mas tem a prevalência do negociado sobre o legislado. Mas, doutor, deixa eu só fazer uma observação aqui. A gente entende isso, mas acontecia que esses acordos eram feitos extra lei. E para que pudesse adaptar à realidade da empresa e também do empregador. Mas isso à margem da lei. Então, não é o fato de autorizar ou não autorizar que vai se regulamentar. No fundo, algumas empresas também falam assim, olha, nós vamos marcar aqui na sua carteira, viu, Esmeralda? 12 horas, mas trabalha só 10, depois lá adiante... Isso sempre existiu. Quer dizer, de alguma forma eu vejo que essa legislação, não que seja ideal, não é isso, mesmo porque... ideal não existe. Não vamos chegar a isso. O ideal é ser honesto, com o trabalho, o empregado com o empregador e vice-versa. E aí já começa a estremecer por aí. Então me parece que não tinha outra alternativa de uma legislação trabalhista que não foi ouvida. Advogados, OAB, sindicato, ninguém foi ouvido. Foi feito por quem? Pelo Congresso. O Congresso, segundo os dados, nós temos aí 87% de empresários que sequer sabem o que nós podíamos esperar para o Brasil. Alguma coisa com a visão do empregado? Jamais. A maioria deles nunca foi empregado na vida. Então, quer ver uma coisa curiosa, Marcos? Só uma coisa. Quando o Código de Processo Civil foi... A lei do processo é de 2015. A lei do Código Civil é de 2002. Eu pergunto para vocês, quantos anos decorreu a discussão do Código Civil novo e do Código de Processo Civil novo? E quantos meses durou a discussão do Código da consolidação da lei do trabalho? Dias, né? Dias. É porque o governo disse que lançou o processo no final do ano passado. O fato é que eu sou totalmente a favor do que o Marcos nos disse aqui até agora, porque a reforma trabalhista, ela não atende ao que é fundamental na relação entre o capital e o trabalho, que é o equilíbrio. É difícil atingir o equilíbrio, porque ele poucas vezes existiu? Mas é por isso que o legislador tem que lutar. O legislador tem que rebater o fato de ter 87% de parlamentar que é empresário, ele tem que colocar que há necessidade, porque ele representa o cidadão ou não? Ou ele representa apenas o interesse do empresariado? Só o dele, o cidadão. Então. Você é em que país? Não aqui. E aí vem outra pergunta, né, que não quer calar. Será que os empregados hoje no Brasil, eles estão preparados para negociar com o empresário? Depende. Vamos estabelecer uma coisa aqui. O professor Adalto sempre coloca esta vírgula, né? Quando se fala em empresário, né, vem à cabeça a Votorantim, o JIS, o JBS, seja lá quem for, a Globo, enfim, os mega empresários brasileiros, que são o quê? 2%? 3%? Você tem aí 75% de médio e pequeno empresário. É em cima desse cara que a gente tem que discutir e que a gente tem que avaliar a situação que está aí. Vamos para o intervalo e a gente volta conversando um pouco mais sobre esse tema que é interessante, né? E polêmico. Já, já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta vai realizar o 9º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, COBRIC, dias 26 e 27 de outubro, criado com o objetivo de despertar a vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica de alunos de ensino médio e graduação em qualquer área do conhecimento. Inscrições gratuitas e trabalhos científicos até 24 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade de Santa Cecília, primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. Há 56 anos, promovendo transformação social e conhecimento científico. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Esmeraldo também conosco, o Iberê e o Marcos Santana. Tem um questionamento já do nosso companheiro, né? O nosso sempre presente Uriel Vilas Boas. Não sei se já cabe agora ou isso já dá agora. É bem em cima do que nós estamos falando. Ele fala que é inaceitável as mudanças constitucionais e a legislação da CLT, da Previdência, ser um debate, um diálogo com as partes envolvidas. Ele diz que a reforma trabalhista nitidamente se aproveita da falta de representatividade de muitos sindicalistas e o patronato impõe suas regras, aceitas por esse governo oportunista. É mais ou menos isso que você colocou, que nós debatemos aqui sempre, né? Reformas são necessárias, sempre, né? Quase que de ano para ano você tem que reformar alguma coisa, mexer alguma coisa na sua vida, porque as coisas não são iguais, né? Agora, faltou isso, faltou, né? A grande verdade, houveram algumas mudanças que, na minha opinião, foram muito boas. Porque haviam os excessos. Na Justiça do Trabalho haviam os excessos. Por exemplo, o empregado não ia na audiência, simplesmente arquivava, não acontecia nada com ele, não tinha que pagar coisíssima nenhuma. Quer dizer, o empregador ia lá, tinha que contratar advogado, fazer a defesa, juntar documento, ia lá. Agora, se o empregador não viesse, era revelia. E havia uma bela conta para ele pagar depois. Quer dizer, então, hoje estão sendo corrigidos algumas coisas. Hoje, se o empregado entrar com uma ação e arquivar o processo, ele vai pagar os honorários do advogado da parte contrária. Ele vai pagar as custas. Hoje, a justiça gratuita, pela nova reforma, não adianta, hoje você faz uma declaração, eu sou pobre, não tenho como pagar as custas e está tudo bem, está tudo aceito. Hoje não. Hoje, para ser beneficiário da justiça gratuita, você tem que provar que realmente você recebe até menos de 2 salários mínimos. Infelizmente, foi aquilo que você falou, então, os excessos geraram isso, né? Tiveram muitos excessos, de todas as partes. Tiveram excessos das partes, tiveram excesso de alguns colegas, de alguns advogados, tiveram alguns excessos de alguns magistrados. Essa é a grande verdade. As empresas sentiram muito. As empresas ficaram muito machucadas. Daí esse clamor da classe empresarial, principalmente dentro
da Câmara, do Congresso Nacional, que veio esse Congresso. Agora, tiveram algumas mudanças boas. Quer dizer, você fazer um pedido infundado hoje na Justiça do Trabalho, você vai pagar o honorário do teu advogado. É porque isso acontecia muito, né? Acontecia muito. Pedia de A a Z, pedia 100 mil reais, jogava a metralhadora. Onde caiu o tiro, tudo bem. Hoje já não é mais assim. Né? Isso era uma coisa que precisava dentro dessa reforma. Mas, por outro lado, houveram restrições, por exemplo, o dano moral, que ficava a critério de cada juiz. Né? Hoje fizeram limites do dano moral. Hoje o dano moral maior que pode existir é de até 50 salários do empregado. Dano moral? Dano moral, por exemplo, a pessoa morre em acidente de trabalho, ou a pessoa é ofendida na sua dignidade, violada na sua honra. Né? Agora, por exemplo, um caso de morte. Será que uma vida vale 50 salários de um salário miserável que hoje o trabalhador... Morte em trabalho, no trabalho. Sim, sim. Hoje se limitou o valor. Realmente, são uma série de questões aí que a gente tem que discutir e debater. Bom, contrato de trabalho, o que muda aí ou não muda nada daqui para frente? Muda muita coisa? Muda muita coisa. Uma coisa que também foi um avanço nessa reforma, aquele empregado que ganha acima, 2 vezes o dobro do maior aposentadoria, que é de 5.500 e alguma coisa. Isso. Se o empregado tem um salário de 11 mil reais, hoje foi criado pela reforma da CLT uma coisa que é um pouquinho nova e é um pouquinho bastante delicada, que é a arbitragem. Até então, inadmissível na Justiça do Trabalho. Né? Foi criado esse instituto da arbitragem para esse empregado que tem esse tipo de remuneração. É um avanço. Melhorou a situação. É um avanço. A grande verdade, eles querem, em outras nações, existe o que foi deliberado, o que a pessoa combinar com o empregador, é aquilo que iria ficar valendo. Né? Então, tentaram, de uma forma mais suave, tentar colocar isso na reforma. Aí eu volto àquela pergunta que eu fiz. Será que o nosso empregado, diferente do empregado dos Estados Unidos, diferente do empregado da Europa, será que ele tem condições de fazer esse tipo de negociação, né? com o poder econômico, com o empregador dele? Uma outra questão também que é crucial, e eu acho que isso vai se resolver com o tempo, que é o problema da quitação anual isso é interessante. de pendências trabalhistas junto ao sindicato. Né? Porque o sindicato hoje ficou esvaziado. Não vai ter mais homologação, não existe mais homologação de rescisão de contrato de trabalho. A trabalhador pessoa faz o termo, se deposita na conta bancária do empregado, ou para o cheque visado, e não tem mais homologação. Antes, todo empregado com mais de 1 ano de trabalho, ele teria que ter a sua homologação no sindicato da categoria ou em uma autoridade do Ministério do Trabalho. Isso acabou. Acabou com a contribuição sindical. Não é mais obrigatório. Né? Mas, em contrapartida, deu um poder hoje ao sindicato, que é essa quitação anual, que isso é uma coisa que vai ser muito debatida, se vai ter a força de coisa julgada, essa quitação anual. Será que os sindicatos estão preparados para fazer isso daí? Para evitar uma dissimulação, uma coação ao empregado? Porque é complicado. O empregado, quando ele está subordinado à empresa, ele vai lá, é claro que ele não vai falar nada, ele vai se restringir. Então, outro assunto muito delicado que isso, no meu entender, vai se resolver através de jurisprudências, através de decisões judiciais. Mas o que é essa quitação anual em relação A quitação anual, você chega no ano, você vai no sindicato com os cartões de ponto, com os recibos de salários, com os recibos de férias, recibo de 13º,
e chega no sindicato e fala assim, eu quero uma quitação anual desse empregado, porque eu paguei, não devo Quem nada vai a é o ele. empregador, a empresa que vai ao sindicato Isso. fazer a quitação anual. Isso. E o empregado, que pode, ou através de um advogado particular, ou através do próprio advogado do sindicato, verificar realmente se essa quitação houve ou não. Em havendo essa quitação feita pelo sindicato, ele não vai poder mais reclamar absolutamente nada. Ou seja, está quitado lá o ano de 2016. Em relação a 2016, Não acabou pode resolvido. Exatamente. 15, 14, 13, 12. Exatamente. Só Exatamente. pode haver uma possível reclamação na No Justiça do Trabalho no ano Em que não curso. houve a quitação. E não houve a quitação anual. Agora, é aquilo que eu coloquei. Isso é uma lei. Será que o direito constitucional de ação do empregado fica assegurado apesar dessa quitação do sindicato? Isso nós vamos saber nos próximos capítulos, com as decisões judiciais e principalmente com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que até chegar lá vai demorar uns 5 anos no mínimo. Deixa eu só fazer uma perguntinha, que é uma curiosidade que eu tenho. Qual é a opinião dos advogados trabalhistas, da sua competência, o Brasil ter 17 mil sindicatos? O que significa isso? Eu acho que é um absurdo, né? Eu acho que é um absurdo, acho que se perdeu a essência do que seria o sindicato, né? Isso foi um grande enfraquecimento, né? Não colabora E um outro nada. detalhe também que a gente, infelizmente, é obrigado a observar, é que hoje, na Justiça do Trabalho, de 100%, apenas 5% se socorrem do jurídico do seu sindicato. O que significa dizer que o empregado não acredita no seu sindicato. 5%? Mais ou menos. É uma resposta clara. Não, e o problema do sindicato também, a grande maioria deles, né, é que eles são familiares, né? O pai, Isso eu estou o colocando, avô, não são todos passa os para o sindicatos. filho, aí vai para o neto. Não são todas as A família é categorias. sempre a mesma, que está ali na... Ou é presidente, ou é vice, ou é diretor, não sei o quê, né, Esmeralda? Mas, sabe que isso me faz lembrar, quando o Iberê fala dos 17 mil sindicatos no Brasil, aqui em Santos nós temos isso. Nós temos a desnecessidade de ter 10 sindicatos que atuam na área portuária. Isso, na realidade, no meu modo de ver, ele mantém um feudozinho, cada um dos sindicatos, destes 17 mil sindicatos, eu não estou me referindo exclusivamente aos daqui, você estabelece um feudo e você enfraquece a defesa de uma categoria. Para mim, portuária é uma coisa só. Deveria Então, ser. mas né? é a legislação que cria o sindicato, a história da unicidade. Entendeu? Sim. Isso aí favoreceu a ter 12 mil sindicatos de trabalhadores e 5 mil patronais. Quer dizer, não se estuda, não se reestuda a função sindical. Ora, para quem movimenta 3,8 bilhões por ano a massa de sindicatos, nós estamos falando, alguns sindicatos, não chega a 200, que têm efetivamente uma ação sindical. O resto é uma brincadeira. O resto é familiar. É um feudozinho que ele abriu lá, põe o filho de secretário, a mãe de não sei o quê, e assim vamos. Então, isso aí precisa ser repensado. Então, não adianta. Hoje, a grita é dos grandes sindicatos, que se atuam ou não, é outra coisa. Agregam um número suficiente de sindicalizados. Agora, quando você deixa à vontade para o funcionário escolher, vai chegar no que o doutor Marco disse. Eu não acredito no sindicato, para que eu vou pagar isso aqui? Então, esta coisa preocupa um pouco. É isso mesmo, Esmeralda. A ideia do Porto, eu também sempre, Sem dúvida. patinizo, né? Excesso de sindicatos. né? Eu acho, até porque a lei Tem de muita lógica, muito portos, sentido. a lei dos portos de 93, ela falava em um sindicato único. Há outros estados, há outros portos que estão mais próximos desse modelo. E o modelo, ele tinha, né, antes da reforma trabalhista, ele tinha por objetivo fortalecer a categoria que ele defende. O grupo de pessoas que são defendidas por ele, que são representadas, não defendidas, mas que são representadas por eles. Então, isso é uma pena. E eu queria trazer aqui a nossa discussão uma outra coisa que a reforma trabalhista, Marcos, acaba fazendo indiretamente. No final da semana passada, o chanceler do Uruguai, ele fez uma manifestação um pouco intromissiva, do ponto de vista da soberania nacional, mas, de qualquer forma, é uma opinião de um país membro do Mercosul. E ele fala isso sob o ponto de vista de quem é membro do Mercosul.
Ele diz o seguinte, que para os trabalhadores uruguaios, a reforma trabalhista no Brasil é altamente prejudicial. Por quê? Gera um desequilíbrio. Quando você gera o desequilíbrio, que agora o preço do trabalho, o preço da contratação fica mais barato com a reforma no Brasil. Sem dúvida. Só que no Uruguai não. Então imagina o Uruguai, que é um país que tem 3 milhões e 500 mil habitantes, com o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Se você tem uma força de trabalho, lá todo mundo alardeia aí 14, 15 milhões de desempregados, o que é um fato, mas o fato é que esses 15 milhões não vão ser reempregados com essa facilidade que o governo está dizendo que vai ser, porque não é verdade, isso é uma mentira. Mas o Uruguai reclama que o investimento internacional, que é disso que vivem esses blocos, o investimento internacional vai para o lugar onde o emprego é mais barato, onde os custos trabalhistas são mais baratos. No Uruguai, que já tem pouca indústria, tem muita agricultura, mas como é que fica isso? Então você gera um desequilíbrio maior. Imagina se fosse uma reclamação da Venezuela. Pronto. Aí... Diga, Santana. Participação da Márcia Santos pergunta para o doutor Marcos. Acredita que essa reforma causará o fim da justiça do trabalho? Olha, eu acho que o grande objetivo dessa reforma não diria ser o fim, mas restringir bastante. Aliás, eu acabei de comentar, o presidente da Câmara, dos deputados, ele chegou e falou assim, mas por mim ela nem existiria, né? Que é o Rodrigo Maia, que é o empresário. Pois esse é o problema. Parece que é empresário do ramo de restaurantes do Rio de Janeiro. Ele, o César Maia, pai e filho também, deve ser? Não é? A tendência realmente, não digo de ser o fim, mas de diminuir bastante o volume. Porque, veja bem, se você faz um contrato de trabalho ali, o que está escrito naquele contrato de trabalho está valendo, não é? Só se descumprir aquilo, né? Que ele vai recorrer a você, não é? Mas, Edgar, o problema é que o empregado, ele... Sem a proteção do sindicato, sem a representação do sindicato, ele sempre vai estar com menos força. Porque ele fala assim, amigo, o seu contrato de trabalho é este aqui. Você quer trabalhar comigo? Se você não quiser, tem uma fila enorme atrás de você querendo entrar no teu lugar. Esmeraldo, até queria pegar uma carona no que você falou anteriormente com relação à manifestação do representante do Uruguai no Mercosul. Chanceler. O chanceler. E, na verdade, é o seguinte, acho que o grande espírito dessa reforma trabalhista é realmente reduzir o custo do trabalho para o empregador. Mas isso aí significa, em consequência, precarizar as relações de trabalho, porque, na verdade coloca o trabalhador em condição de completa desigualdade. Vai estabelecer, vai colocar a qualidade do trabalho no Brasil a níveis de países como Vietnã, China, né? Tailândia... Em relação aos grandes empresários, eu acho que você tem razão. Mas na verdade, se a gente pensar no médio e no pequeno... Mas o bicho pega. Buturão, esse tipo de raciocínio também, vou até jogar uma pimenta nessa nossa discussão, porque, por exemplo, o pequeno empresário, ele, quando vem a conta de energia elétrica, quando vem os impostos, quando vem outros custos, ele não consegue negociar. Agora, quando é com relação ao trabalhador, ele, entre aspas, negocia. Quer dizer, na verdade, ele pega aquela parte que é o direito do trabalhador e acaba colocando no bolso. Se vier a conta de luz, ele não tem como negociar a conta de luz. Ou ele paga ou corta. O imposto, a mesma coisa. Né? E outras obrigações que ele tem. Imposto é para dividir, né? Então, o cara não paga, mas vai lá... Então, aonde que ele pode, por onde ele pode escapar? É o quê? Nos direitos do trabalhador. Então, nesse contexto aí, eu acho que essa reforma trabalhista tem um espírito realmente de facilitar o lado do empregador e ainda mais estimular a questão da pejotização do trabalho, né? De fazer com que as pessoas se tornem pode ser que sim, pessoas jurídicas com as mesmas obrigações em relação ao trabalho, mas sem os direitos. E, em última análise, até uma vez eu vi um especialista, acho que um colega do senhor falando que, em última análise, a lei permite que uma empregada doméstica seja obrigada a se transformar em MEI, uma microempreendedora individual, para poder prestar serviço numa residência. Mas aí que tá, empregada doméstica, aconteceu com a minha mãe isso. Ela tinha lá uma funcionária dela,
70 e lá vai fumaça, né, de idade, e a funcionária recebia em dia, pagava INSS, não sei o quê. Aí levava para casa isso, aquilo outro, não roubando. Né? Levava brinde disso, levava daquilo, levava comida, levava fruta, levava verdura, levava não sei o quê e tal. Aí uma vez foi embora, 2, 3 meses depois aparece uma ação trabalhista, dizendo que era isso, que era aquilo, faltava isso, faltava aquilo, tinha que pagar mais isso, mais aquilo. Aí foi um advogado amigo meu, eu e a minha mãe ao fórum. Ela não apareceu, né? A funcionária não apareceu. Por que não apareceu? Porque deve ter tido não sei, uma crise de consciência qualquer, e vai lá, pô, acho que não vai dar certo, não vai ser bom, vou me metralhar ali na hora e eu vou acabar perdendo, porque não tinha nada para ela cobrar. Mas o advogado estava lá esperando e tal, não veio falar conosco, mas estava. Aí venceu o tempo, não sei o quê, saiu lá alguém da sala e disse que o assunto estava encerrado, né? Hoje, pela nova reforma, ela pagaria as custas do processo e os honorários. Transformou-se, talvez tenha sido isso também que o Rodrigo Maia quis se referir, transformaram essa coisa da Justiça do Trabalho numa saída para morder alguma coisa em cima esse é o do empregador. Isso é verdade. A Justiça do Trabalho acabou virando... Aconteceu isso. Entendeu? A Justiça do Trabalho, em dado momento, ela acabou virando uma grande justiça social. Pois é, não é verdade? Né? Até, às vezes, até numa negociação, mas a empresa é muito grande, isso daí para ele não é nada. Agora, a empresa é muito grande é uma coisa, e o cara que é pequeno, tem 10 funcionários, 15 funcionários e tal, ali o barzinho do bar da esquina, o restaurantezinho ali do... Você também tem o operário profissional, né? E para um juiz que ganha... Para um juiz que ganha 50 mil, 70 mil reais, achar que uma indenização de 8 mil reais é dinheiro de pinga. Dá 8 mil reais, mas para um pequeno comerciante é uma fortuna. Quebra. Né? É uma fortuna. Então, hoje isso vive em outro mundo também. Tem os dois lados da moeda. Só para pegar o gancho, um outro ponto que foi muito bom dessa reforma trabalhista, que eu não sei se vocês sabem, quando você perde um processo trabalhista, para você poder recorrer, você tem que fazer um depósito recursal. É um valor, um piso, que hoje está em quase 9 mil reais. 9 mil? 9 mil, é o piso máximo. Exatamente. E pela nova reforma trabalhista, o microempresário, ele para poder recorrer, porque às vezes inviabilizava. O microempresário pegava uma sentença no qual ele não tinha esse dinheiro para fazer o recurso, acabava transitando em julgado e quebrava, não tinha jeito. Pela nova reforma, o microempresário é a metade do valor do piso do depósito recursal comum. Vamos para mais intervalo e voltamos já na sequência do Ponto de Vista em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal.
Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do 6º Encontro Nacional de Pós-Graduação, dias 10 e 11 de novembro. Apresentação de trabalhos em painéis e orais, visando uma evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 2 de outubro pelo site www.unisanta.br/ENPG. Universidade Santa Cecília, primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. Há 56 anos, promovendo transformação social e conhecimento científico. É outro mundo. Na sequência aqui, não é o terceiro bloco do ponto de vista. A gente ouviu falar muito desses termos aqui recentemente, né? Reforma trabalhista, estamos discutindo, né? Flexibilização da CLT. Não sei se houve flexibilização, a gente pode falar que houve flexibilização, ou se rasgar a CLT, acho que não chegaram a rasgar, né? O Marcos Vinícius está explicando isso para a gente aqui com muita tranquilidade, né? Terceirização e informalidade. É o que mais se fala e se discute aqui. A tendência é crescer a terceirização e a informalidade, você acha, com essas modificações, ou não vamos chegar a isso? Eu acho que pode até crescer, mas eu acho isso uma temeridade tão grande, até propriamente dito, para o empregador. Porque mesmo ele terceirizando para alguma empresa, alguns serviços da atividade, enfim, dele, ele vai responder caso haja algum problema para o empregado. Quer dizer, isso a gente assiste aí. É muito corriqueiro na justiça do trabalho, essas prestadoras de serviço que prestam, né, principalmente em condomínios e tal. Aí a empresa quebra e sobra para quem? Sobra para o tomador do serviço. E vai responder por tudo. E Essa questão de condomínios é interessante, né? Muita gente, muitos condomínios optaram por terceirização dos seus funcionários, porque realmente pesa hoje na conta do condomínio, né? O que pesa para valer é exatamente isso. Água e especialmente a folha de pagamento dos funcionários. Você vai dizer, pô, o cara não merece ganhar R$3.000, R$2.700, R$2.800, não sei o quê. Merece. São bons funcionários? A maioria sim, outros não, enfim, né? Aí você vai demitir, dá um cacete o valor, que fica todo mundo assustado, porque ninguém está ganhando o que ganhava antes, tá certo ou não? Então você vai em reunião de condomínio, aparece lá aqueles 10, 12 gatos pingados, né? E a discussão é sempre a mesma coisa. Olha, mas isso aqui não é possível, porque aquilo não, mas aumentou isso e tal, porque o cara não ganha. Acabou. Ele não tem 12, 15% de aumento por ano, como os sindicatos conseguem para os seus funcionários. E às vezes até por comodidade, né? Deixa lá para a empresa, ele já vem lá, vê quando é que tem direito a férias, quando tem direito a 13º. Mas o que ocorre é que, na realidade, o empregador não deixa de ter a responsabilidade dele. Quando vem a responsabilidade e essas empresas, que às vezes, na maioria, são empresas frágeis, empresas que não têm uma sustentação econômica forte para sustentar, vai acabar sobrando para ele. E o pior é que ele não fica com um documento, né, hábil para provar um cartão de ponto, para provar. Existem até alguns contratos que você exige, olha, para mim te pagar eu quero o recolhimento do fundo de garantia, eu quero, mas eu já assisti casos, já tive clientes que a empresa entregava os recolhimentos do fundo de garantia e tudo, até que um dia teve uma denúncia no Ministério do Trabalho que o empregado não tinha recolhimento de fundo de garantia algum. Eu falei, mas como não que tinha, se está aqui o comprovante? Não, eles davam autenticação falsa. Boa. Olha. Então, quem respondeu? Respondeu a empresa, o tomador do serviço. Ou seja, então, eu acho isso bastante sensível ainda. O que o legislador autorizou foi, antes não poderia terceirizar a sua atividade fim. Isso. E sim a atividade meio. Né? Então, hoje você, por exemplo, um colégio, vamos terceirizar os professores. Né? Agora pode. Agora pode. Agora, só Marcos, que é uma temeridade, assim, primeiro que você não tem a subordinação sobre o empregado, sobre uma coisa que é essencial para o nome agora, do Marcos, tomador de serviço. Seguindo esse exemplo da escola,
a nova legislação, se me corrija se eu estiver errado, abre margem para que a escola contrate um microempreendedor individual como professor, como educador para dar aula. Quer dizer, dá a opção, em vez de empregar formalmente, e aí... Mas aí ele vai educador, lá, mas o educador vai ter os direitos, a cumprir os deveres. Mas seus deveres, fundo de garantia. Isso pode, mas veja bem. Se acontecer um acidente, ele está O desamparado. artigo 3º da CLT ainda está valendo. Isso é Constituição Federal. Hierarquia, cumprimento de horário. O que é o artigo 3º da CLT? Ela define os elementos, os pressupostos para a pessoa ser considerada como empregado. Se a pessoa perante a Justiça do Trabalho comprovar que ela presta serviços de forma não eventual, com subordinação, pessoalidade e remuneração, se ela provar esses quesitos, exatamente ela é empregada. o caso do professor. É o caso do professor. Ele tem que ir à escola, tem que chegar no horário certo para dar aula, tem que dar as aulas que lhe são determinadas pela escola e tem que seguir a hierarquia da direção da escola. Preenchidos os requisitos ensejadores do artigo 3º da CLT. Então esquece aí, porque não dá para fazer isso com o professor. Não, tem casos da pejotização. Não, dá, mas se o cara quiser recorrer, a gente vê, por exemplo, caso de vendas, a gente vê muita que a pessoa administra realmente, né? Existem casos e casos. Por isso é que eu acho que a Justiça do Trabalho está um pouquinho longe do fim, respondendo a pergunta da Márcia. Não, mas ainda vai ter muito pano para manga lá para resolver. Vai diminuir, até porque o seu acesso hoje está mais complicado. Pode vir aquela conversa, né, do diretor da escola, do proprietário da escola, sei lá eu, né? Depende da escola, evidentemente, né? Não, mas aqui você ganha X, se terceirizar você vai ganhar mais e tal, não sei o que. Cuidado para fazer isso. Depois, se quiser mandar o professor embora, vai quebrar a cara. Porque ele é funcionário, tudo isso que o Marcos Vinícius falou há pouco, né? Isso me lembra, Marcos, aquela história das cooperativas no começo da década de 2000, Nossa, que terrível. foi uma festa, né? Ai, terrível. E todo mundo achando, não, puxa, isso aqui vai ser legal. Nossa, eu tenho clientes hoje que as cooperativas, o salário era maior, né? Acaba sendo maior, e quanto maior o salário, maior a indenização para todos os efeitos na Justiça do Trabalho. E a cooperativa hoje, depois acabou vendo que era uma fraude, né? Era uma mistificação para fraudar exatamente um contrato de trabalho, e hoje todas elas foram rechaçadas na Justiça do Trabalho. A única cooperativa que eu conheço que funciona é a dos táxis. Agora, com tudo isso que foi discutido aqui, né, que estamos discutindo ainda, o programa não acabou, não sei, se o salário, se a retirada, se o pagamento for um valor justo, não é? Eu acho que na situação que nós estamos, nas circunstâncias onde o país se enfiou, né, no mundo inteiro, né, está girando aí meio que de trás para frente, no anti-horário, de ponta cabeça, sei lá o que está acontecendo aí pelo mundo afora. A situação não é das mais fáceis, não. Eu acho que o valor sendo justo, né, eu acho que é até razoável que o trabalhador aceite. Aproveitando o gancho. Havendo honestidade dos dois lados. Né? Sim, isso é o ideal. Tá isso certo? é exatamente o ideal. O ponto de equilíbrio. Você compra aquilo que combina com o empregador e se não for possível, que se chegue e fale, olha, o bicho pegou aqui, não estou conseguindo. Né? Pedir isso no Brasil de hoje, com os exemplos que nós temos de cima. É difícil, eu sei. É difícil. Claro. É difícil. Mas é o que justifica essa... Né? É melhor do que ficar a situação mal parada que está, 15 milhões de desempregados e... Aí você vira o mês, 30 mil pessoas no Brasil inteiro, em 200 e poucos milhões de habitantes, conseguiram carteira assinada. Pô, é bonito, né? O que eu não manchete entendo, bonita, né? O que eu não entendo, Buturão, por que não mexe na ferida? Reduz os encargos. Olha, se você contratar até 10 empregados, eu reduzo em 1/3 os seus encargos. Hoje os encargos é o mesmo preço do salário. Ou seja, se você contrata um empregado por 3 mil reais, isso. Você paga mais 3 mil reais de encargo. Meu Deus do céu, por que não diminui isso? Você na frente você vai ganhar. Pelo volume você vai ganhar. A União, você disse. A União. A União. Até gostaria de saber a opinião do ele vai... Porque essa história de novo. Eu tenho uma tese que é a seguinte, que o empregador reclama muito dos encargos trabalhistas, que na verdade quem deveria reclamar é o empregado.
Porque se o empregador não tivesse aquele empregado, ele não teria aquela obrigação de pagar aquelas contribuições todas. Então, por exemplo, se o empregador está registrado R$1.500 na carteira e, em tese, pagaria mais, o empregador recolheria mais R$1.000 de contribuições. Se o empregador não tivesse aquele empregado, ele pagaria zero de contribuições. O empregado também receberia zero. Sim. Não é isso? Mas vou chegar lá. Ao passo que, na verdade, o empregado deveria receber R$2.500. Quer dizer, o salário dele é R$2.500, sendo que R$1.500 ele põe no bolso e R$1.000 são contribuições. Mas isso que a terceirização pode fazer. Mas para onde vai essa contribuição? Vai para a União. Então para. Então para. Mas a grande questão é o seguinte, no final, o empregado vai ganhar até menos. A grande questão é o seguinte... E vai ganhar o empresário. Essa reforma permite que o dono da empresa terceirizada. O empregado recolha menos, o empregado tenha menos direito, e essa diferença aí o empregador coloca no bolso. No fundo, acaba acontecendo. Mas se nós estamos, assim... Bom, eu tenho esse processo em Brasília... um congresso, vamos chamar aqui de calma lá. Calma lá. Sabe por quê? Qualquer que seja a reforma, alguém vai... Calma lá. Vamos ver se nós vamos sair bem ou mal. Nós vamos fazer a reforma... Tá, mas, calma lá. Nós vamos ganhar quanto? Vamos aumentar imposto? Nós vamos fazer a reforma eleitoral. Calma lá. Como é que nós ficamos no poder? Então vamos chamar aquele congresso de calma lá. O que não pode é tirar o benefício deles lá. O povo é detalhe, gente. Ele pouco está aqui, tem lógica o que o Marcos está falando, tem lógica. Mas calma lá, e o nosso, não vem? Mas então não tem jeito. É isso que eu falei na comparação com o Código Civil e o Código de Processo Civil, porque no Código Civil você trata, dentre outras coisas, de patrimônio. E patrimônio só tem quem tem dinheiro. Sim. Tá certo? Agora, no trabalho não. No trabalho é a sua força de trabalho que vale. Normalmente você está enfraquecido porque você depende disso, né? E tem um outro detalhe, é gente, né? Gente não precisa do mesmo cuidado que um prédio. Sim. Gente não precisa do mesmo cuidado que uma fazenda, que uma propriedade grande. Então, aí tudo... Não, a fazenda tem que cuidar lá dos boizinhos. Bom. Tem a parte da agricultura da fazenda. Calma lá. Eu tenho muita gente trabalhando, eu tenho muito gado. Tenho muito gado. Então calma lá. Calma lá, porque a ração do gado não é barato. E só aproveitando o gancho, os rurais perderam muito nessa reforma trabalhista. Trabalhadores, né? Os trabalhadores rurais, porque acabou as horas em itinere. É verdade. Terminou, porque às vezes você punha os boias frias nos ônibus até chegarem nos locais e tal. E eles perderam essa... Que beleza. Boia beleza. Tem muito parlamentar que é proprietário. Qual era a proteção que tinha? Esse tempo que ele era levado até o local da presença contava como trabalho. Contava como trabalho. Agora não conta mais. Hoje não mais. E certamente beneficiou, então, muito parlamentar que é proprietário de grandes... É verdade. Inclusive aqueles que são acusados de trabalho escravo, esse pessoal assim. São vários deles, Verdade. Bom, mas esse também não faz a diferença, né? Bom, estamos chegando ao finalzinho aqui de mais um ponto de vista. Eu sei que vai ter eleição ano que vem, estão todos absolutamente desesperados pelo que pode acontecer, né? Muitos deles vão ter que responder a Lava Jato, e se conseguirem a reeleição, vão ter ainda o foro privilegiado, que o Moro praticamente chamou de excrescência recentemente, então, entendeu? Eu concordo com ele plenamente, mas discordo radicalmente dos R$80 mil por mês que ele recebe como juiz de direito na Vara Federal de Curitiba. Acho uma coisa insana, não é? Quem quer ganhar dinheiro, quem quer fazer dinheiro, quem quer fazer patrimônio, quem quer enriquecer, não pode ir para o poder público. Isso é básico em qualquer lugar civilizado do planeta. Quem quer ganhar dinheiro, como operador do direito, que vá montar o seu escritório, tire a OAB, né, vá trabalhar na justiça civil, trabalhista, criminal, seja lá o que for. Juiz, desembargador, enfim, não pode ganhar um valor desse. É completamente insano, para não dizer outra coisa. Ô, Marcos Vinícius, prazer receber você aqui. Espero que volte outras oportunidades. Valeu, viu? Com certeza, eu agradeço a participação, o convite, né? Espero ter esclarecido alguns pontos, né? Essa reforma dá para fazer uns 20 programas. Novela. Seriado. Obrigado, Esmeraldo, sempre conosco, Iberê também, o Marcos Santana sempre atento às redes sociais, a gente sempre juntos aqui no Ponto de Vista, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, horário do almoço, né? Ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado.